Olá, igreja, boa tarde, boa noite. Me chamo Dário, discípulo de Jesus Cristo, caminhando em restauração, dependendo do Senhor, tentando me libertar aí dos meus maus hábitos, vícios e compulsões, aprendendo que são os meus defeitos de caráter que me levam a esse tipo de comportamento. Então, o Senhor está agindo no meu coração, o Espírito que habita em mim, vaidade, orgulho, autossuficiência. É esse o teu problema, Dário. Os vícios vão ser corrigidos à medida que você entende o seu caráter corrompido, e ele vem atuando no meu coração, na minha mente, e me libertado desses vícios e compulsões, muitos deles, alguns deles ainda, por fazer a obra do Espírito na minha vida. Glória a Deus por esse momento. Queria convidar a igreja de Jesus, reunida neste lugar, a ficar de pé, para a gente ler aqui o livro de Jeremias, no capítulo 29, ficar de pé, mudar de posição, exercitar as pernas. Vamos ler aqui 14 versículos, abrindo a palavra de Deus. Profeta Jeremias, o profeta à nação de Judá, nasceu ali por volta do ano 650, quando Jeremias nasce, as 10 tribos do norte, ali de Israel, já haviam sido varridas do mapa. O Império Assírio já tinha feito daquele lugar um novo lugar, trazendo novos povos para fazer ali um processo de miscigenação. E Jeremias nasce na nação de Judá, sendo profeta para aquela nação, iniciando o seu ministério profético por volta do ano 627 e passando por 5 reinados: o reinado do rei Josias, do rei Jeoacás, do rei Joaquim, do rei Joaquim e do rei Zedequias. E é o profeta que tenta chamar a nação de Judá ao arrependimento, mas mostrando aquilo que o Senhor estava prestes a fazer. E é durante esse ministério desse profeta que há a deportação de toda a nação de Judá para o exílio babilônico, que acontece em 3 etapas. A primeira ali por volta do ano 605, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, e naquele lugar ele já deporta alguns dos judeus. Dentre eles o profeta Daniel, aqueles 3 amigos dele lá, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes dados pelo rei Nabucodonosor. E ali, nesse momento, ele leva parte, ou seja, uma leva pequena, deportados ali para a Babilônia. E por volta do ano 597, depois do rei Joaquim, esse primeiro movimento acontece no reinado de Joaquim, nós temos ali a rebelião de Joaquim contra Nabucodonosor, se aliando ao Egito e tentando ali reivindicar, permanecer como rei daquela nação, mas atraindo na realidade vários conflitos não só dos babilônios, mas dos arameus, dos amonitas, dos moabitas. E ali, a partir dessa rebelião, nós temos a morte do rei Joaquim e a ascensão ao trono do rei Joaquim. E esse rei, ele reina apenas por 3 meses, e aí nós temos o segundo movimento de deportação do povo judeu, quando entra ali novamente Nabucodonosor e fazendo já um movimento mais forte, levando 10.000 judeus exilados para a Babilônia, invadindo o templo, saqueando o templo e tornando ali a vida ainda mais difícil daquela nação. Então o capítulo 29 ele está dentro desse contexto, após o segundo movimento de deportação. E aí o profeta ele envia uma carta aos exilados que já estavam lá na Babilônia. E aí vamos ler no capítulo 29, a partir do verso 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, naquele momento, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas.
Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ressalte-se aqui a palavra prosperidade, que no original é uma palavra que se refere a paz, saúde e bem-estar. Não se trata de riqueza, de posses, mas sim de paz, saúde e bem-estar. E o verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos de vocês. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deus amado, Deus bendito, glórias ao teu nome, Pai, por esse momento juntos aqui como igreja, Senhor, reunidos neste lugar para adorar o teu nome, Pai, para sermos encorajados através da tua palavra. Senhor, conecta os nossos corações ao teu espírito nesse momento, Pai. Que toda perspectiva que possa ter na minha pessoa, Pai, seja transferida nesse momento, Pai, ao agir do Teu Espírito, a Tua palavra aberta, Pai, e o Teu comunicado ao Teu povo nessa noite. Nos conduza, Pai, continue fazendo o que o Senhor já está fazendo no nosso meio, para a honra e glória do Teu nome, é assim que te oramos e te pedimos. Amém, Senhor. Podem se sentar, meus irmãos. Hoje de manhã fiquei mexendo aqui no óculos sem parar, fui chamado a atenção ali pela minha esposa. Pare de mexer no óculos. Sonhos e planos, meus irmãos, palavras tão comuns no nosso vocabulário. E ela revela muito de quem nós somos, revela muito do que a gente almeja, do que a gente busca. Os nossos sonhos e planos, geralmente, eles justificam as nossas ações e eles mostram claramente os caminhos que nós gostaríamos ou queremos percorrer para alcançar um objetivo. E a gente utiliza dessas palavras para talvez trazer um pouco de esperança para as nossas vidas, né? Ou seja, a esperança de que ao alcançar esse sonho, ao realizar esse objetivo, ou seja, aquilo que eu projetei, eu possa ter uma sensação de recompensa, uma sensação de segurança, de paz, sei lá, de tranquilidade em relação à minha vida. Mas o que sonhos e planos têm a ver com Deus? E para Deus, o que isso significa? O que significam essas palavras? O que o Senhor planeja, o que Ele sonha? Será que realmente Deus sonha com alguma coisa? Será que Ele planeja? Será que Ele tem planos? Então, quando a gente olha para a história revelada na palavra de Deus, a gente observa que o Senhor, depois de criar os céus e a terra, Ele cria o homem do pó da terra, sopra em suas narinas, dá-lhe o fôlego de vida e diz, tudo que eu criei é para você, pode desfrutar de tudo que eu criei. E aí o homem, induzido pelo inimigo de Deus, pela serpente, decide desobedecer a Deus, vira as costas para Deus e ali ele quebra o relacionamento com Deus. E no capítulo 3 de Gênesis nós temos Deus falando com Adão, falando com Eva, olha as consequências do pecado que vocês escolheram para a vida de vocês e para a humanidade. E no capítulo 3, no verso 15, é Deus falando diretamente aqui com a serpente. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Acabei de perguntar se Deus tinha planos. E aqui nós vemos, não só os planos, mas o plano. A profecia aqui, ela revela o quê? O plano de Deus. O plano de redenção, o plano de restauração de todas as coisas. O plano de restituir o plano original, que foi ali prejudicado pelo pecado.
Então, a partir daquele momento, meus irmãos, o Senhor põe em prática esse plano. Mas não estava em seu coração fazer isso sozinho. Ele queria que a sua criação, que criou com tanto amor, com tanta dedicação, a obra-prima dele participasse desse plano. Engraçado que no livro ou na carta, do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 12, nós temos o apóstolo ali falando para a igreja primitiva sobre a palavra que tinha sido revelada aos profetas, que não tinha a ver só com uma ministração para eles mesmos, mas sim uma ministração que alcançaria a igreja primitiva e que nos alcança hoje. E ela diz assim, a eles foi revelado que estavam ministrando, ou seja, aos profetas foi revelado que eles estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, para a igreja primitiva, para nós hoje. Porque eles não faziam para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. E o que é isso aqui? O que é esse evangelho? O plano de redenção, o plano de salvação. E no final do versículo nós temos aqui, coisas que até os anjos anseiam observar. Eu acho que ali os anjos, ao sentarem no momento de descanso deles, talvez, eu aqui elucubrando, talvez até falando que não tem nada a ver, mas ali sentado Gabriel, ali talvez Miguel, rapaz, como eu gostaria de levar esse plano, né, de anunciar esse plano de redenção, mas Deus não escolheu a gente. Aprove a Deus escolher a sua própria criação para fazer isso. E aí até os anjos, é revelado aqui na palavra de Deus, que anseiam em ver o movimento de Deus, o plano de Deus sendo executado por meio dele, através do seu povo, através da sua igreja, através de mim, através de você. É assim que Deus age. Então, meus irmãos, mas por conta do pecado, a humanidade ela continua se afastando e ela mergulha numa corrupção e na desobediência, a ponto de o Senhor vir e destruir toda a humanidade através do dilúvio. Aí você vai falar, mas como assim? Ele acabou de estabelecer um plano de redenção, vai destruir todo mundo. Sim, vai destruir e destruiu, mas escolhendo sempre um remanescente, porque a execução do seu plano seria através de pessoas. E nós temos lá isso sendo registrado no livro de Gênesis, no capítulo 6, versos 12 e 13. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Mas lá no verso 18 ele diz o quê? Mas você, Noé, com você eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O plano de Deus continua em ação. Então vemos o agir de Deus dirigindo todos os eventos em direção, meus irmãos, ao cumprimento do seu plano. Ele tinha um mundo para salvar, ele tem uma mensagem a ser proclamada, e como a gente já disse, ele quer usar o ser humano, a sua criação, a sua obra-prima. Ele quer nos dar o privilégio, para mim, para você, a fazer parte desse plano, ou seja, dessa empreitada de restauração de todas as coisas. Então temos Deus escolhendo um homem, e a partir desse homem ele forma uma nação. É o que nós temos lá no capítulo 12, verso 1 a 3 de Gênesis, Deus falando com Abrão: Abrão, sai aí da tua terra, desse teu conforto aí com a tua família, com teu pai, saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, Abrão, um grande povo, e o abençoarei, tornando famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Abraão, aqui, meus irmãos, talvez foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano que entendeu que era melhor abrir mão dos seus próprios planos e sonhos para fazer parte de um plano maior. Ou será que Abraão não tinha sonhos e planos? Claro que tinha, estava no meio do seu povo, no conforto do seu lar, construindo a sua vida ali, já casado com a sua esposa, mas o Senhor, não, sai daí. E Abraão prontamente sai do meio da sua terra e vai em direção à terra que o Senhor lhe direcionou. O que a gente pode observar aqui, meus irmãos, é que para implementar o seu plano de resgate, o plano soberano de resgate do Senhor, ele continua contando com a humanidade.
E a partir de um homem, apenas um homem, Deus começa a executar aquilo que planejou. Então nós temos o que aqui? O plano de redenção, o plano maior, o plano de Deus para a humanidade, restituir, restaurar todas as coisas. Mas a gente começa a observar um plano de Deus para as pessoas, um plano específico, um plano para Abraão, um plano para aquele povo que seria a descendência de Abraão. Então, o Senhor traz Abraão, começa a formar a sua família, uma nação a partir dele, e esse plano de Deus se alinha ali ao contrário, quer dizer, o plano de Deus para Abraão, para cuidar da sua vida, formar um povo, se alinhando ali o plano divino de redenção, ou seja, um plano maior alinhado a um plano menor, ou o contrário, um plano menor, um plano de Deus para a minha vida, um plano de Deus para a sua vida, sendo alinhados ao plano maior de redenção de todas as coisas, um plano geral, restauração, e um plano específico, cuidado, amor com a sua obra-prima. Então temos aí passada toda a história dos patriarcas no livro de Gênesis, e o povo já na escravidão do Egito, e o Senhor fala a esse povo, revelando o seu plano, e o que Ele queria fazer com aquele povo. Lá em Êxodo, no capítulo 19, versos 4 a 6, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente, e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas, e essa é a palavra que Deus está falando para mim, para vocês hoje. Nação santa, reino de sacerdotes, alinhados ao plano de redenção, para executar, ser instrumento do Senhor nesse mundo caído. Então, quando a gente olha para o povo de Israel, a gente percebe claramente, meus irmãos, o quanto o Senhor conduz aquele povo diante de todos os momentos. E é uma nação estrategicamente colocada ali, meio que no centro do mundo, né? Aquele local, a Palestina, encravado ali entre 3 continentes, Ásia, Europa, África, para quê? Para partir daquele lugar, o plano de Deus de redenção da humanidade ser irradiado para o mundo todo. E quando eu vejo esse mapa aqui, eu vejo nós como Igreja de Jesus, Igreja Batista Central, localizados aqui, na entrada da cidade de Fortaleza, encravados nesse lugar, e todos os domingos sendo encorajados, envisionados, fileirando trincheiras para sairmos daqui e proclamarmos o nome de Jesus para toda a cidade de Fortaleza e toda essa região. É para isso que o Senhor nos chama. Então, meus irmãos, isso revela os planos do Senhor agora de maneira específica para o seu povo. Plano o quê? Plano de cuidar, plano de abençoar. Ele leva aquele povo para uma terra onde mana leite e mel, é cuidado, é amor. Em alguns trechos da Bíblia fala o quê? Eu estou levando vocês para um lugar que vocês vão comer o que vocês não plantaram, que vocês vão beber aquilo que vocês não produziram, mas eu estou dando a vocês. Plano do Senhor para mim, para a sua vida, para aquela nação, plano de cuidado. Só que esse plano, meus irmãos, ele não tem um fim em si mesmo, não teve para a nação de Israel e nem tem para nós. Esse plano específico de cuidar do Senhor com aquela nação, comigo e com você, ele está alinhado com um plano maior, um plano de restauração de todas as coisas, o plano de resgate do que está perdido. Mas no desenrolar da história, o que a gente vê é que mesmo diante de todos os atos de justiça, atos grandiosos que o Senhor fez para aquela nação, abre o mar vermelho, chove pão do céu, cai carne do céu para o povo comer, e atravessa ali o rio Jordão com os pés secos. A entrega dessa terra prometida, tão linda, tão preciosa, mesmo diante disso, aquele povo, naquele lugar, com algumas nações ao seu redor, o que acontece com aquele povo? Ele começa a se fascinar, e começa a se vislumbrar com aquelas nações. Porque eram nações mais evoluídas, sim, tecnologicamente mais evoluídas, culturalmente mais evoluídas, mas nações que tinham uma religiosidade vazia e autodestruidora. E aí talvez seja a primeira pergunta, ou então a primeira lição que a gente tira daqui. Para onde nós estamos olhando hoje? Para onde você tem olhado? Será que você tem se deixado consumir, se atrair do que esse mundo tem te oferecido? Redes sociais, tecnologia, fama, prazeres, conhecimento, poder.
No livro de Juízes, lá no capítulo 2, está escrito que sobreveio uma nova geração do povo de Israel que não conhecia o Senhor. Eu fiquei olhando para essa passagem, como assim? Diante de tudo que o Senhor fez, como assim uma nação, uma geração que não conhecia o Senhor? Porque essa nação, ela se deixou consumir por tudo que estava em sua volta e começou a estabelecer planos próprios, se afastar do relacionamento com o Senhor e se distanciar do plano maior de redenção. O povo se desconectou com o plano de Deus, porque se desconectou dele. Então, mergulhado nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades e desejos, esqueceu de anunciar para a geração seguinte as grandezas do Senhor, o plano de Deus. E aqui, meus irmãos, nós tiramos outra lição: salvação não é hereditária, ela não vai passar para os nossos filhos como se fosse por osmose, não. Então, será que temos conduzido os nossos filhos para a presença do Senhor, verdadeiramente falando, para viver o evangelho encarnado que Jesus nos ensinou? Ou só estamos depositando eles aí no GF, levando para o GR, trazendo para o radical? Meus irmãos, os nossos filhos, a próxima geração, ela necessita se arrepender dos seus pecados, se entregar ao Senhor Jesus e fazer parte desse plano maior. Quantas famílias temos nesse mundo afora, às vezes dentro até da própria igreja de Jesus, sendo engolidas, sendo destruídas, homens sem saber como lidar com suas esposas, mulheres sem saber como lidar com seus maridos, sem saber lidar com os filhos, e se perguntando: ai meu Deus, o que é isso, o que está acontecendo, que mundo é esse, que família é essa, por que eu estou assim, por que minha família é assim? Falta talvez de conexão com a palavra da verdade e entendimento do papel de cada um nesse projeto tão precioso do Senhor que é a família. Vamos falar sobre isso ao longo das próximas semanas. Vamos ter o evento do Pura Vida, vamos ter uma série sobre família no mês de maio. Voltarmos para o Senhor, nos reconectarmos com o Senhor para entender o seu propósito, que é muito maior do que os meus próprios interesses e a minha satisfação pessoal. Mas o Senhor, meus irmãos, com aquela nação, Ele continua agindo com misericórdia, mesmo diante da desobediência daquele povo, mesmo diante da idolatria daquele povo, e do afastamento daquele povo do centro da vontade de Deus. A nação de Israel, ela se esqueceu do plano maior, e ela mergulhou nos seus próprios planos, nas suas próprias vontades, obcecados pelos seus próprios desejos, viver e realizar meus sonhos. Era isso que eles queriam. E algo precisava ser feito. Por quê? Porque, como está escrito lá em Jó, os planos do Senhor não poderiam ser frustrados. Mas olha o que o Senhor fala em Jeremias, no capítulo 2, verso 13, olhando para aquela nação, como eles estavam vivendo, dizendo que o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. E o que são essas cisternas rachadas que aquele povo estava cavando, e que talvez o Senhor está falando comigo, com você essa noite, que a gente está cavando? São os planos, meus irmãos, que tem a ver conosco. São os planos, os nossos próprios interesses, as nossas vontades. É porque o buraco que nós temos dentro de nós é do tamanho da ausência de Deus. E a gente quer preencher isso com esses planos, com esses sonhos. E a gente vai cavando, essas cisternas são os sonhos que eu vou planejando, tentando que ali dentro daquela cisterna caia algo e possa me dar prazer, ou seja, o resultado, os sonhos, o que eu planejo, aquilo que cair ali dentro, quando eu realizar vão me satisfazer. E o Senhor está dizendo: não adianta, são cisternas rachadas, a água vai cair, mas a água vai sair, porque você tem que vir a mim. O plano que eu tenho perfeito para você, meu irmão, para você, meu filho, é comigo. Somente eu posso dar a satisfação e a alegria que você precisa. Não são os seus planos, não são suas vontades. E eu tenho que entender, meus irmãos, que o plano de Deus para mim, esse plano específico, ele só foi possível porque alguém, em algum momento, para o evangelho chegar até a mim, abriu mão dos seus próprios planos. Já parou para pensar aquela pessoa que te anunciou do evangelho, que talvez poderia estar fazendo qualquer outra coisa para satisfação pessoal, mas dedicou um tempo para você, para falar do amor de Jesus, trazer esperança, e hoje você pode aqui desfrutar da presença de Deus? E isso só aconteceu porque essa pessoa, ela talvez ali em dado momento da vida dela, ou durante a vida dela, ela abriu mão das suas próprias vontades, e entendeu o plano maior, o plano de Deus de redenção, e entendeu que é melhor estar na presença de Deus, fazendo parte do avanço do reino dele, do que talvez fazendo suas próprias vontades.
Mas o Senhor, meus irmãos, Ele fez de tudo para conter o afastamento daquele povo. Ele enviou seus profetas, um por um, chamando aquela nação ao arrependimento. É o que está lá no livro de Isaías, no capítulo 1, nos versos 2 a 3. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. E nos versos 18 a 20, no mesmo capítulo 1 de Isaías, o Senhor chama o povo, venham, 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 vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Não saia da rota, povo de Deus. É isso que Deus está falando para a nação de Israel. É o que o Senhor está falando para a gente aqui nessa noite. Não saia da rota, não esqueça do meu plano maior, não fique aí mergulhado em si mesmo, esse evangelho em si mesmado, meu sonho, meu plano, minha profissão, meu dinheiro, minha estabilidade. Não foi para isso que o Senhor nos resgatou, não foi para isso. O contexto histórico revelado aqui no livro de Jeremias, em todo o livro de Jeremias, é um profeta chamando o povo ao arrependimento, mas mostrando algo que iria acontecer, a disciplina divina. Mas por que a disciplina? Deus concebeu seu plano de redenção e Ele escolheu aquele povo para fazer parte, ou seja, irradiar esse plano, nação de sacerdotes, nação santa, para mostrar o que o Senhor é capaz de fazer para a humanidade a partir daquele povo. Mas o povo pecou, o povo desobedeceu. Mas como está escrito lá em Jó, no capítulo 42, verso 2, sei que podes fazer todas as coisas, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O plano de Deus não poderia ser frustrado, então algo Ele teria que fazer. E o que vemos aqui é esse ajuste de rota. A disciplina é o ajuste de rota. É o plano soberano do Senhor que continua sendo executado e o Senhor continua querendo usar daquele povo. Mas o povo estava na desobediência, o povo estava na idolatria, já estava esquecendo do Senhor. Isso é o que acontece comigo e com você, meu irmão. Quando nós queremos ser senhores dos nossos próprios destinos, da nossa própria vida. Então, sem o conhecimento de Deus e da sua verdade, eu vou traçando a minha rota, eu vou traçando o meu caminho. E aí eu estabeleço os meus planos, os meus sonhos. Às vezes até legítimo, às vezes até com boas intenções, formar uma família, ter uma profissão. No entanto, o que está por trás de cada sonho é preencher algo que só o Senhor pode preencher. E aí quando eu foco nessas coisas, meu irmão, só vem frustração. E quando vem frustração, vem rebeldia. E olha o que o Senhor nos diz para nos mostrar claramente que esses planos e sonhos que eu quero executar na força do meu braço, ele é enganoso. O profeta Jeremias fala lá no capítulo 17, verso 9, o coração, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa. O coração aqui, ele quer dizer as intenções da mente, as vontades do ser humano, o conhecimento humano, ele é enganoso. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O Senhor nos chama a atenção claramente, meus irmãos, não adianta ficar aí escrevendo no papel, todo início do ano, o que eu vou fazer, e eu vou para a academia, e eu vou fazer isso. Em fevereiro já morreu todos os planos. Então eu vou de sonho em sonho, e aí eu vou de plano em plano, de objetivo em objetivo, até perceber claramente que, mesmo quando eu realizo um desses sonhos, a satisfação não me preenche, e aí eu tenho que elaborar outro plano e viver em função de outro sonho, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, planos de dar um futuro e uma esperança. E às vezes, meu irmão, a disciplina ela vem porque ela é o megafone de Deus para nos chamar a atenção, para ir ao seu encontro, para se submeter a Ele, é um processo de restauração, onde Ele, com a sua graça e misericórdia, sempre está pronto a nos receber. Foi o que aconteceu com Jó, lá no capítulo 42 também, no verso 5,
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Senhor, mas agora os meus olhos te viram. O Jó já fazia coisas para o Senhor, ele fazia sacrifícios por ele, pelos seus filhos. Deus já tinha falado que ele era um homem fiel, mas por que será que Deus permitiu que Jó vivesse tudo aquilo? Porque ele queria que Jó experimentasse de ver a ação de Deus com os seus próprios olhos. Jó sofreu no início porque não entendeu, mas depois que entendeu, ele profetiza, porque o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, é o que está no capítulo 19, verso 25. Então, meus irmãos, a dor é esse ajuste de rota que o Senhor está querendo promover na minha vida, na sua vida, para nos alinharmos ao seu plano maior, plano de Deus, de restauração de todas as coisas. Às vezes tem que me levar e me fazer entender isso através do sofrimento. Em Romanos, no capítulo 8, verso 28, nós temos uma passagem muito conhecida, que diz o quê? Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E a gente no meio evangélico, a gente ama esse versículo, mas só quando a coisa é boa, né? Se o negócio der certo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que Deus está falando aqui, que o luto, a mulher abandonada, o filho rebelde, o desemprego, a crise, a pandemia, Deus age em todas as coisas, inclusive nessas coisas. Então a gente não pode, meus irmãos, estar delimitando o agir de Deus àquilo que a gente quer ou que a gente sonha. Então vamos para a aplicação do texto. Versos 1 a 3 do capítulo 29 que lemos, pode jogar aí na tela. O que nós temos aqui nesse trecho bíblico é que Jeremias revela uma carta que o profeta enviou ao povo de Judá, que estava lá no exílio babilônico, como a gente falou lá no início. O profeta Jeremias, ele fica sabendo que lá no meio deles tem falsos profetas querendo enganar os exilados, dizendo o quê? Cara, tranquiliza aí que já esse negócio vai se resolver, a gente não vai ficar muito tempo aqui não. Parece que eu estou ouvindo os profetas de hoje dizendo, né? Hashtag vai dar certo. Vai dar certo, cara, tranquiliza aí, vai tudo dar certo. E Jeremias lá, rapaz, não é isso, eu já falei, o Senhor já falou, já tinha dito lá no capítulo 25, verso 11, não vai ser rápido assim não, são 70 anos, para que Deus começasse ou iniciasse seu plano de trazer o povo de volta. E aí, meus irmãos, a gente às vezes hoje em dia quer dar ouvido a esses falsos profetas, porque é mais gostoso ouvir uma mentira talvez, tranquiliza mais a gente, hashtag vai dar certo. Os falsos profetas da ciência, a ciência, nada contra a ciência, mas eu prefiro crer no Deus da ciência, que já revelou a ciência através da sua palavra. Eu não estou desmerecendo os cientistas não, eu só não vou colocar meu coração, Dário, você é negacionista, rapaz. Negacionista é quem nega a existência de um Deus soberano executando seu plano na humanidade. E é esse Deus que eu sirvo e que eu creio, e é nele que eu acredito, não é que o homem fala. A vacina vai resolver. Calma aí, uma dose, vai imunizar parte. Toma a segunda dose. Não, uma não, a segunda vai resolver. Não, a terceira vai resolver. Rapaz, não, agora a gente descobriu, a quarta resolve. Meus irmãos, vai vir a 10ª, porque já compraram tanta vacina que tem que vacinar o povo. Eu estou desmerecendo a vacina? De forma alguma. O que eu estou dizendo para vocês e o que Deus fala ao meu coração, não confie na vacina como a resolução dos seus problemas, da pandemia, dessa loucura que vocês estão vivendo hoje. Às vezes eu vejo o nosso pastor Armando aqui falando, vai ficar pior, não vai melhorar não, vai vir a próxima pandemia. Aí eu comparo ao que o pobre do profeta Jeremias sozinho falava ao povo, o povo, não, hashtag vai dar certo, não, esse profeta aí está falando besteira, tudo vai se resolver. Meus irmãos, o nosso profeta de hoje não fala algo que está na sua mente, ele fala algo que está na palavra de Deus, e é o que ele tem dito, é o que essa comunidade tem vivenciado. O ministério não se sustenta durante anos como a nossa comunidade se sustenta, se nós não temos líderes dependentes do Senhor e antenados e conectados com o seu plano maior e sua palavra. Então, a revelação é dada ao profeta
e que foi dado ao profeta, perdão, é que não foi algo inesperado. A deportação para o exílio não foi algo inesperado, Deus já vinha revelando, já vinha falando. E a gente fica, rapaz, o que aconteceu? A pandemia, do nada. Ei, meu Deus do céu, não esperava por isso. Se a gente não esperava, é porque a gente não estava conectado com essa palavra, porque a palavra diz que nos últimos tempos haveriam pestes, fome, guerra, rumores de guerra. O que é? Estamos esquecendo dessa verdade? Qual vai ser a próxima pandemia? Essa é a pergunta. Qual vai ser a próxima guerra? O Senhor já tinha falado através do profeta Jeremias 3 vezes, e olha a referência que o Senhor e o profeta falam sobre o rei babilônico, Nabucodonosor, aquele indivíduo que invadiu a terra, destruiu o templo de Deus, saqueou o templo, levou os filhos de Judá para o exílio babilônico. Olha como Deus se refere a esse cara, a esse indivíduo. Ele se refere a ele como servo do Senhor. Será que a gente teria estômago para digerir isso? Povo de Deus, o Senhor está enviando um servo que está matando nossos filhos, está levando nossos filhos para longe da nossa terra. Será que a gente teria estômago para digerir Deus falando assim, estou enviando meu servo coronavírus, eu estou enviando meu servo Vladimir Putin? Você está o quê, Dário? Está menosprezando as mortes de Covid ou as vítimas da guerra? Não, eu estou fazendo analogia com a palavra de Deus que foi revelada ao profeta Jeremias, com aquilo que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 24. O pecado, a desgraça, a doença, a morte, a guerra, ela não é fruto da ação de Deus, não. É consequência do pecado, mas é uma verdade que está profetizada. Então nós temos os versos 5 a 7, a carta, ou seja, a revelação direta do Senhor. Pode colocar na tela os versículos. Carta revelando o que Deus estava falando àquela nação. E o que me chama a atenção nesses versos 5 a 7, é que ele diz, multipliquem-se, busquem a paz para aquela cidade. Isso revela que os planos de Deus, o plano maior de Deus de redenção, o plano dele para a minha vida, ele não está desconectado com a realidade que está ao meu redor. O plano do Senhor não está alheio ao que está acontecendo nesse mundo. E eu também não posso estar alheio ao que está acontecendo nesse mundo. Se eu quero paz para a minha vida, a paz, ela vai, através de mim, alcançar a minha casa, o meu casamento, meu relacionamento com os meus filhos, a minha vizinhança, o meu condomínio. O que Deus está nos dizendo é que a gente deve ser instrumento de paz para esse mundo caído e não um juiz intolerante diante das pessoas. É a linha tênue ali entre combater o pecado, mas sem atingir o pecador, que é amado por Deus, e a gente precisa anunciar com graça e misericórdia. E lembra da oração de Jesus? Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versos 16 a 17, não rogo que os tires do mundo, Senhor, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus, ele não quer nos tirar do mundo, mas ele quer que a gente entenda definitivamente que nós não somos desse mundo. Ele quer que a gente viva nesse mundo, sim, mas ele não quer que a gente viva em função desse mundo. A nossa agenda é outra, meus irmãos. O nosso plano é outro. Não tem nada a ver com isso que a gente está vendo ao nosso redor. Nós somos instrumento de paz para levar esse povo, anunciar a salvação, o plano de redenção do Senhor. A nossa agenda é outra, está lá em Romanos 12, 2. A gente não pode ser conduzido pelos padrões dessa era. Tudo que vimos até agora, meus irmãos, fundamentado na palavra de Deus, e ela nos mostra, claramente nos adverte todo o tempo que relacionar-se com Deus, meus irmãos, se alinhar às vontades do Senhor Jesus, não é acoplar meus sonhos pessoais a uma nova religião, não. Muitas vezes eu começo uma chamada vida cristã, onde na realidade o que eu estou buscando é utilizar de uma fé fingida para me auto-justificar. Senhor, como eu sofro, esse marido que o Senhor me deu, essa mulher terrível, esse filho, esse chefe, e a gente fica querendo que Deus haja em nosso favor. Fé fingida, autojustiça, busca dos próprios interesses. Isso me leva a querer que Deus torne-se sócio das minhas vontades.
Eu estabeleço os meus planos e o Senhor que resolva os meus planos. Ele que execute as minhas vontades. E eu me esqueço totalmente que existe um plano maior e me desconecto de uma relação verdadeira e profunda com o Senhor que planeja algo muito maior do que o meu próprio interesse. Olha o que está escrito lá em Lucas 16, verso 15. O Senhor falando aos fariseus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Meu irmão, avalie seu plano aí, como eu tenho que avaliar o meu. Se o meu plano que eu quero realizar, o sonho que eu quero realizar, é algo que tem muito valor para os homens, o que Deus está dizendo para mim através dessa passagem, meu amigo, joga isso na lata do lixo, porque o que os homens valorizam eu detesto. E aí vem a minha história, o meu processo de caminhada. O Senhor me resgata das drogas, me livra da loucura de mim mesmo. E eu venho para a presença do Senhor, o Senhor começa a restituir algumas coisas, eu começo a me apropriar daquilo que Deus tem me dado. O Senhor me deixa recair, vai para a lama de novo, vai se revolver na lama porque não entendeu. Aí o Senhor me tira da lama novamente. Eu entendi, Senhor, que tudo vem de Ti, que não tem nada que eu possa fazer, mas aí eu fico diante do Senhor: Senhor, me dá. Fico criando planos, fiquei criando desejos, estabelecendo planos e pedindo que o Senhor realizasse. E o Senhor não realizou, porque eram meus planos. Fechava a porta na minha cara e eu ficava lá batendo a porta contra a parede. Quem caminha no GR comigo sempre me escuta falar sobre isso. Até eu entender completamente, ou eu me rendo totalmente e me entrego a esse plano, ou eu vou sofrer, ou eu vou me rebelar, porque Deus ele vai agir da forma como é melhor para mim, não daquilo que eu penso. Então, quando Ele não realiza o sonho que eu projetei, eu me frustro, eu fico chateado, eu me desconecto da vontade do Senhor, me desconecto e me rebelo contra Ele, no relacionamento que Ele quer comigo. Meus irmãos, não existe busca por tempo perdido quando a gente fala de caminhar com Deus. Deus não se atrasa, meus irmãos. Assim como Jesus veio na plenitude dos tempos, Ele também agiu na plenitude dos tempos, na sua história e na minha história. E aí o que eu tenho percebido e buscado, meus irmãos, é me livrar dos meus sonhos. Comecei a entender, rapaz, cada sonho que eu tenho, na realidade, me faz me distrair diante daquilo que Deus tem planejado para mim. Que não quero, Senhor, mais ficar aqui divagando naquilo que eu posso ter ou conquistar. Quero entregar todas as minhas vontades verdadeiramente a Ti. Meus sonhos são distrações, é o que Deus falou comigo. Agora, se a gente fizer uma pesquisa em qualquer lugar, na igreja de Jesus, onde quer que seja, qual é o seu maior sonho? Com certeza, a maior resposta, ou a resposta mais comum vai ser a estabilidade financeira. Porque quando eu alcançar, aí sim, eu vou ficar tranquilo, aí eu posso servir a igreja, aí eu posso ir ao culto, posso abrir a minha casa para o GR. Meus irmãos, o que Deus fala para mim diretamente através da sua palavra, é que a estabilidade, ela se contrapõe à dependência. Até porque quando eu alcanço a estabilidade, quando eu alcanço aquele sonho, aquele objetivo, aquele nível, ele não vai satisfazer, e aí eu vou estabelecer outro, eu vou querer alcançar outro nível, e eu vou de nível em nível, e aí me focando nas coisas desse mundo, e esquecendo do plano de Deus para todas as coisas. Está lá a parábola do rico insensato, Lucas 12, versos 18 a 20. Mas vamos continuar a pesquisa. Qual é o seu sonho? Quero atingir a marca de 10 mil seguidores, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, 500 mil, 1 milhão, casa própria, carro novo, promoção, sucesso da minha empresa. Hashtag foco, fé, Deus no comando. Quem nunca ouviu isso, hein? Nas redes sociais está cheio. Quando eu leio, eu já me sinto cilada, meus irmãos, das redes sociais. Cilada, uma ferramenta onde eu busco seguidores para mim mesmo, provavelmente pode me levar a caminhos tortuosos. Não, Dário, não, mas eu estou usando a internet para a glória de Deus. É para a glória de Deus? Então por que você está ansioso aí pelos comentários que vão ter lá embaixo, hein? Por que você está ansioso ali pelo número de likes? Por que você está ansioso pelo sucesso daquilo que você postou?
Meus irmãos, o diabo é astuto, ele não vai pegar um carro e jogar em cima de você para lhe matar ali na esquina, não. O que ele quer é agir na sutileza, e o que ele mais gosta de fazer com a gente é, deixa eu distrair esse camarada aqui. Está aqui o celular, abre aí o celular, abre aí no Instagram, posta, reposta, comenta, curte, posta, reposta, comenta, curte, posta, reposta, comenta, curte. Quantas horas no dia? Quanto isso dá por mês, por ano? Quanto tempo perdido, podendo eu estar conectado na presença do Senhor, entendendo a sua vontade e agindo em favor do reino de Deus? Olha que está lá, que o Senhor fala também aos fariseus, no capítulo 5, verso 44 de João. Como vocês podem crer se vocês aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Plano que eu alcanço aquilo que é valorizado pelos homens é detestável diante de Deus. E plano que me leva a não fazer parte do avanço do reino de Deus também é barca furada. Então, quais são os seus sonhos? A pesquisa continua. A volta do meu marido, o arrependimento do meu filho. E se a gente estender esse plano e ouvir as respostas, a gente vai ver que a maioria delas se concentram na busca de satisfação de desejos pessoais. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo: rapaz, eu entendo a sua dor, eu entendo que seu marido fez isso com você, que você foi abandonado, eu entendo que alguém da sua família morreu, eu entendo que você está desempregado, eu entendo a pandemia, eu entendo a crise, eu entendo tudo isso, mas o que eu quero é que você coloque tudo isso aos meus pés, porque o plano que eu tenho para você é muito maior do que você pensa ou que você imagina. 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele, glória a Deus, aleluia, ao Senhor Jesus, lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, diz o Senhor em Mateus 11, 28 e 29. E aí nós temos os versos de 8 a 10 do capítulo 29 de Jeremias, e aí o profeta fala ali: ó, não deixe que os adivinhos aí enganem vocês. Vão ser 70 anos, meu povo. O Senhor nos dá, não é estabilidade. O que Ele quer nos dar é paz para passar pela instabilidade. O que Deus está dizendo para mim, que pode estar dizendo para você aqui nesses versos de 8 a 10, é que, meu irmão, não acredite no caminho mais fácil. O diabo, o mundo, o impostor que vive em mim, ele quer me fazer acreditar nessas mentiras. Agora, na maioria das vezes, sou eu que sou o próprio falso profeta, o qual Jeremias está se revelando aqui. Como assim eu sou o falso profeta de mim mesmo? Quantas vezes a gente não já ouviu esse termo? Rapaz, eu tenho um plano para ser executado aí. Sonhei com uma coisa, vou executar o plano. Se a resposta for sim, é de Deus. Se a resposta for não, não é de Deus. Quem nunca ouviu isso aí? Deus, Ele é capaz de agir dessa forma? Sem dúvida, Ele pode agir dessa forma, mas não é a regra. Não é assim que se caminha com o Senhor. Caminhada com Jesus não é exercício de adivinhação, de futurologia. Para todas as ocasiões, a palavra de Deus me diz como eu devo agir, se é sim ou se é não. Mateus 5,37 diz, o Senhor Jesus nos adverte, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. As palavras de Cristo, meus irmãos, aqui fala ao meu coração, fala aos nossos corações essa noite, que as minhas vontades, ou a sequência da minha vida, os meus passos, não devem estar amparados no acaso. Se der certo é de Deus, se não der certo não é de Deus. Que história é essa? A palavra de Deus é o fundamento que vai nos ensinar em cada circunstância a entender e a compreender se aquilo é para a minha vida, se é propósito de Deus ou não é. E eu vou dizer sim ou não. É simples assim, mas eu preciso me conectar com a palavra da verdade. O único caminho para viver essa verdade é através da sua palavra. Só que eu não tenho tempo para isso hoje em dia. Eu estou conectado todo o tempo. As redes sociais, o meu trabalho, tudo me leva a estar conectado e a me afastar da conexão com o Senhor. E aí eu não tenho tempo para isso. Então eu pago o dízimo, é para o pastor me ensinar. Eu tenho uma internet, eu pago o dízimo, não é nem oferta não, eu pago.
para o pastor ensinar, é obrigação dele, é obrigação daquele povo lá que serve na igreja lá, os ministros e tudo mais, é eles que têm a obrigação de ler a Bíblia. Eu dou o dízimo, vou para a igreja e eles que me ensinem lá. E agora também o advento da internet, das redes sociais. Aí eu delego para os indivíduos que estão lá também, os pastores e youtubers. Eu vou de um canal a outro canal, de vídeo, de pregação em pregação. E hoje em dia eu nem escuto a pregação toda, eu faço só um corte da pregação. Aí vou para um corte, para outro corte, outro corte, outro corte. Desconectado da palavra da verdade, se esses indivíduos estiverem falando uma bobagem, uma besteira que não tem fundamentação na palavra, eu não vou saber, eu estou lá batendo palma e achando que aquilo é verdade. Teses sendo criadas mundo afora, para tentar, através da Bíblia, do texto fora do seu contexto, cristianizar essas mentiras. Sou o melhor profissional do mundo, leio tudo, faço tudo, Rapaz, entendo de tudo, sou um influencer. Preciso entender de tudo para falar com meus seguidores, mas não tenho tempo, sequer 5 minutos do meu dia para ouvir a voz de Deus. Rapaz, eu escutei um termo tão precioso. Preciso diariamente me dobrar de joelhos diante de Deus através da sua palavra, para sentir o hálito de Deus, sentir o cheiro do hálito de Deus, para entender a sua vontade para a minha vida. Mas o que eu quero não, eu quero são os cortes, porque eu quero escutar a palavra de Deus quando eu estiver dirigindo para não perder tempo, quando eu estiver lá no intervalo de trabalho, 5 minutos para não perder tempo, e não quero me debruçar diante de Deus. É semelhante à criança ali, né? A criança pequenininha, que quando está começando a aprender a mastigar a comida sólida, a gente ensina, vai lá, mastiga que é importante, porque ela vai deglutindo e ali recebendo todos os nutrientes, aquele processo de digestão que começa na mastigação. Às vezes tem pais super protetores que querem bater tudo no liquidificador para a criança não se engasgar, né? E nós parece que somos essa criança que não quer nos engasgar, então a gente quer tudo mastigadinho já, tudo já batido no liquidificador. E a gente vai de pregação em pregação, de vídeo em vídeo. Capítulo 29, verso 11, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mas como assim esperança e futuro? Como é que Deus fala para aquela nação em meio ao caos, em meio ao exílio? Como assim planos de prosperidade? Eu já não tenho marido, meu marido me abandonou, eu já não tenho esposa, eu já perdi minha família, eu estou desempregado. Como assim, Senhor? O Senhor nos ensina que nesse momento é que a chave vai virar. É assim que Ele fez com aquele povo. Deus sabe como agir na minha vida e na sua vida, meu irmão. Como soube como agir na vida daquele povo. Porque no meio da angústia e do caos, olha o que aconteceu, versos 12 a 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, trarei vocês de volta dos seus vícios, trarei vocês de volta dos seus maus hábitos, da sua escravidão. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Assim diz o Senhor. É o que o Senhor está dizendo para mim, é o que o Senhor está dizendo para você. Está doendo, doeu, está sofrido, se volte para o Senhor está te ouvindo, Ele quer ouvir o teu chamado. Quando você chamar, Ele vai virar-se para você e vai te oferecer um plano muito maior do que esse que você tem sonhado para a sua vida, plano de salvação, plano de redenção, plano de restauração de todas as coisas. O que nós queremos na realidade, é essa pergunta que devemos talvez fazer agora. Eu quero esperar em Deus por quem Ele é, eu quero esperar em Deus confiando que Ele me conduzirá dentro do seu plano de salvação, ou eu quero esperar em Deus para Ele executar os meus planos. E o Senhor nos mostra, através desses versos finais aqui do capítulo 29, versos 12 a 14, é que talvez é necessário mesmo, meus irmãos, o Senhor tirar de nós aquilo que a gente mais valoriza, para que a gente volte para Ele de todo o coração. E Ele não vai deixar a gente no vácuo. Ele vai estender sua mão, Ele vai nos tirar do cativeiro, Ele vai nos levar para o reino do seu amor. Aleluia. E é fato, meus irmãos, é fato que o povo ficou 70 anos no cativeiro. Mas sabe qual foi o fruto disso aqui? Israel se curou da idolatria. Vocês sabiam disso?
Teve outros pecados lá, mas da idolatria o povo de Israel se curou durante esses 70 anos do exílio. Então, quando eu estabeleço, meus irmãos, planos e sonhos desconectados com o plano maior, eu acabo depositando a minha esperança em um futuro que possa satisfazer os meus desejos, mas não naquilo que o Senhor pode me dar verdadeiramente. Nem sempre o que temos nas mãos, tem uma canção da Aline Barros que é muito linda, nem sempre o que temos nas mãos é algo que Deus preparou. Não posso ser folha seca levada ao vento, eu preciso definitivamente, conectado com a palavra da verdade, viver e estabelecer os planos, ou vivenciar os planos que Deus tem para mim. Em 1 Coríntios 15, 19 diz o quê? Se é para esse mundo, meus irmãos, se é somente para esta vida, e a banda pode subir aí, o Daniel, os meninos, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Às vezes eu escuto falar, não, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, porque eu tenho um plano para ser executado, eu quero alcançar determinada posição na minha vida, e eu não posso me expor. E aí vai mais um recado de Deus para mim e para você nessa noite. Se o plano que você estabeleceu na sua vida compromete a sua atuação dentro do reino de Deus, meu irmão, isso é tão detestável diante de Deus quanto qualquer outro plano que busca promoção pessoal, riquezas para esse mundo. Meu serviço não pode ser pautado pelo plano maior, ou ele deve ser pautado pelo plano maior de redenção, e não pelos meus planos pessoais. Quem determina os meus passos, quem deve determinar os nossos passos, meus irmãos, é o Senhor. Não posso me calar, não posso esconder. Quando eu escondo aquilo que Deus fez na minha vida, meu irmão, é um passo para o buraco, para o abismo. E o Senhor nos chama para viver verdadeiramente o seu propósito. Lembrando das palavras de Jesus através de Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 35. Há maior felicidade em dar do que em receber. Por que Paulo fala isso? Ele fala dentro de um contexto, mas a gente pode trazer para o contexto pessoal, para nós aqui nessa noite, neste dia. Depois que Deus nos alcança, meus irmãos, depois que o plano de redenção chega na minha vida, não se trata mais de mim daqui para frente, não se trata mais dos meus interesses, dos meus propósitos. Agora é eu conectado com um plano maior de restauração, é Deus me chamando a fazer parte daquilo que Ele está fazendo, esse movimento poderoso da igreja de Jesus. Quem quer continuar nesse propósito, meus irmãos? Quem quer continuar fazendo parte do avanço do reino de Deus? Então, deixe os seus planos de lado. O Senhor Ele já estabeleceu. Quando Ele, antes de te alcançar, Ele já sonhava com você atuando no reino dEle. Então, esquece as coisas desse mundo. O Senhor vai cuidar. Mateus 6 nos fala isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que eu preciso, o Senhor vai me dar. Esse é o desafio, e temos um desafio, 2 desafios aqui para a gente encerrar esse momento. Já estourei aí todo o tempo possível. Primeiro desafio talvez seja para você hoje, que está aqui. Já ouviu falar de Jesus, já tem escutado falar de Jesus, já tem ido em alguns GR, já tem visto aqui, já tem vindo aqui, perdão, no grande ajuntamento. Talvez a sua esperança caiu por água abaixo. Você colocou sua fé, seus sonhos, seus desejos em coisas e em pessoas. E aí veio o resultado, você se frustrou, veio a dor, veio a desesperança. O Senhor está falando para você aqui, vem até mim, eu tenho um plano maior para você. Eu tenho um plano de salvação. Primeiro eu quero alcançar a tua vida. Primeiro eu quero te colocar na minha família. Primeiro eu quero te dar salvação. E depois eu vou cuidar de você. Esse é o desafio. Quem nessa noite aqui gostaria de manifestar, entregar sua vida a Jesus e colocar diante dele, se dispondo a fazer parte desse movimento que ele tem feito? Tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a esse plano maior de redenção? Se tiver, levante sua mão aí onde você está. Tem alguém no nosso meio que se sentiu hoje constrangido pelo amor de Jesus, que agiu através dessa nação e age através da tua igreja? Amém, meus irmãos, glória a Deus. Mas e nós, crentes em Cristo Jesus, será que estamos vivendo propósitos, valores e os sonhos de Deus que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida? O desafio para você também, irmão amado em Cristo Jesus.
talvez seja renovar sua aliança com Deus nesse momento, e permitir que o Senhor mexa aí na sua história, na sua vida, te fazendo talvez esquecer de sonhos e planos que têm distraído sua mente e o seu coração, e impedido de você ser um servo atuante do Senhor no seu reino. Quando o Senhor nos alcança, meus irmãos, esquece, a partir de agora não tem mais a ver conosco, mas tem a ver com o seu amor e com a sua graça, o seu poder se manifestando na restauração desse mundo caído, para a honra e glória do seu nome. Aleluia. Senhor, obrigado por esse tempo com a nossa comunidade aqui reunida, Senhor, abrindo a Tua palavra, refletindo nos sonhos e planos que o Senhor tem por nós e para nós. Senhor, obrigado por nos permitir viver esses momentos, Senhor, e que a Tua igreja saia daqui revigorada, Pai, encorajada, para, Pai, executar, ser instrumento nas Tuas mãos do Teu plano de redenção na cidade de Fortaleza, aonde nós estivermos, Senhor. E entender, Senhor Deus, de uma vez por todas, que o Senhor tem um plano, sim, um plano para cada um de nós, e que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está atento às nossas necessidades, mas que a gente não foque os olhos nessas coisas, Senhor, mas se permita ser impulsionados pelo Teu Espírito, avançando neste mundo caído e anunciando da salvação em Cristo Jesus. Glórias ao Teu nome, Pai. Te agradeço por esse tempo, por esse momento com a nossa comunidade, e te faço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana.